Falando em família, nós temos um quadro novo na internet, começou a sair a partir de julho, que foi uma direção que Deus nos deu. Durante muito tempo, quando a gente ensinava sobre Bíblia, a gente compartilhava as nossas histórias para ilustrar como aplicamos aquilo que entendemos. Um dia eu estava orando e o Senhor falou comigo, eu quero que você ensine sobre família num formato diferente. Eu falei, qual o formato? Anos atrás, uma vez o Senhor me falou, pregue família mesmo quando você não estiver falando sobre família. Então um dia alguém falou, pastor, o senhor conta muito exemplo da família. Eu digo, é intencional. Porque até quando nós não estamos pregando o assunto, a gente quer de alguma forma ajudar as pessoas. Mas nesse momento específico, o Senhor falou comigo, faça o inverso. Em vez de você trabalhar a doutrina, a construção dos princípios, e depois contar a história para ilustrar os princípios, que é o que a gente entende que via de regra deve ser feito, o Senhor diz, tire um tempo gravando histórias. Enquanto vocês compartilham as histórias, vão colocando os princípios, né? E é simplesmente uma mudança didática, não é porque a experiência seja mais importante do que a palavra. Então nós começamos uma série que quer e eu estamos gravando no estilo de podcast, uma conversa eu e ela. Toda semana sai um episódio. Nós já temos aí quase 30 episódios que foram gravados antecipadamente. Então posso te dizer que nós temos não só um curso sobre família, mas a gente decidiu abrir tudo aquilo que normalmente não dá para abrir nas ministrações. A gente tem episódios, como a gente se conheceu, como foi o namoro, como foi o noivado, como foi o casamento, como foi a chegada, né, dos filhos. Cada fase da nossa vida familiar, nós vamos compartilhando histórias. As lutas, os desafios, as intervenções de Deus, né, as dificuldades do relacionamento, como tivemos que lidar com isso. Mas enquanto compartilhamos, nós temos esses princípios. A série está no início, né? Nós temos poucos episódios, eu acho que tínhamos até uma tela, não sei se dá para pôr, o nome do quadro é Viva a Família, né? Você pode procurar isso depois e se você quiser é só acessar o meu canal no YouTube lá, Luciano Subirá, você vai achar esse material, mas se a gente conseguir a tela, dá para você tirar uma foto para lembrar, tem um QR Code que já te joga na playlist. Se vocês acharem em algum momento, vou pedir para colocar, por gentileza. E eu queria encorajar vocês. Eu acho que realmente vale a pena esse tempo, né, porque vai produzir muito ensino e orientação prática. Dito isso, vamos passar para a Palavra de Deus. E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer for a sua versão, você pode acompanhar comigo. O apóstolo Paulo diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Essa palavra atingiu meu coração em cheio, não que eu não a conhecesse. Em janeiro de 2005, eu estava ministrando na Itália, tinha sido chamado para falar numa conferência, né, que era uma conferência profética, mas a pastora, nossa amiga, pediu que eu falasse sobre família nas 2 noites. E eu estava relutando com aquilo, né? Eu falei, eu não posso falar de família uma noite, a outra você me deixa mais livre, mais solto no profético. Ela falou, você tem toda a liberdade de fluir no profético, contanto seja na área de família. Né? E eu lembro que eu falei para ela assim, falei, amiga, aqui no Brasil não, mas aí na Itália eu sou um pregador internacional. Eu falei, grandes coisas. Eu falei, não estou brincando com você. Tem uma expectativa do seu povo de que a gente possa ter uma noite de avivamento. E na minha cabeça, né, família sempre foi um assunto importante, mas eu não queria. Ela em algum momento parou a conversa e falou assim, honestamente, eu acho que você não orou. Porque se você tivesse orado, você teria ouvido de Deus a mesma coisa que eu ouvi. Ela olhou para mim e falou, você orou? Eu falei, ainda não. Eu vou orar e Deus vai ficar do meu lado. Ela falou, vamos ver. E eu fui orar quase com raiva. Eu falei, Deus, a mulher está teimosa. Só o Senhor pode me ajudar. Bom, está aí o quadro. A expressão Viva a Família, a gente tem dito que família é um projeto que merece ser vivido e celebrado. Então, vive é tanta ideia de vamos viver o modelo de Deus, como viva, né, no sentido de fazer festa e celebrar. Então está lá, youtube.com, se for procurar meu canal, /Luciano Subirá, sem o acento. Se quiser o QR Code, que já te jogue no link, se você está naquele modo, né, extremamente cômodo e não quer nem procurar depois, você pode fazer isso. Mas se você, como eu, às vezes precisa de um lembrete, talvez uma foto do quadro te lembre, né, de correr atrás depois.
E eu lembro que naquele janeiro de 2005, eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo: eu te trouxe aqui para falar de família. Eu falei: sério que o senhor vai ficar do lado dela? E aí a minha cabeça já começou a pensar nos muitos assuntos que eu já tinha pronto e que eu considerava importantes. O Espírito Santo falou: esquece tudo que você preparou. Eu quero te ajudar a entender algo que você não compreendeu, que vai afetar a sua família, que vai ser uma marca no seu ministério. E eu acredito que talvez um dos assuntos mais importantes que eu possa compartilhar quando o tópico é família é o que eu quero falar com você hoje. O Senhor me fez entender aqui uma relação entre a fé e a família, né? Como duas coisas que se misturam, né? Que se ligam de uma maneira onde a gente tem que realmente olhar para esses dois assuntos, fé e família, como algo inseparável. Na prática do dia a dia, a gente percebe que os cristãos tentam praticar dicotomia, separação entre os dois assuntos. É comum, às vezes, um casal, marido e mulher, que briga na hora de ir para a igreja, mas quando chega, um esquece do outro: não, eu estou aqui para adorar Deus, né? E eles acreditam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, biblicamente, eu quero te mostrar que é impossível que a maneira como você vive família não afete a sua relação com Deus, a sua fé. Quando eu falo fé, não é apenas aquela capacidade de alcançar um milagre, uma intervenção, mas toda a relação com Deus. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, quando ele diz: se alguém não cuida dos seus, não tem cuidado dos seus, o foco principal do que ele está falando aqui é cuidado material. A palavra antecede uma orientação que ele vai dar a respeito das viúvas, né? E o apóstolo Paulo diz: ora, aquelas viúvas que não têm arrimo de família, que não têm filhos nem netos, então esses, a igreja enquanto família da fé vai cuidar delas. Mas aqueles que têm filhos e netos, esses têm que recompensar os seus progenitores. Então, se você olhar o contexto imediato, cuidado material, botar comida na mesa, vestir o corpo, oferecer um teto, né, sobre a cabeça. Mas se você olhar para a própria epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, por exemplo, ele vai falar de cuidado espiritual. Ele fala que aquele que deseja ser bispo, pastor de outros, ele deve ter uma conduta em relação à sua família que é irrepreensível, né? No versículo 2, ele, além de dizer que tem que ser irrepreensível, ele diz que tem que ser marido de uma só mulher. No verso 4, ele diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então a ideia de cuidado na própria epístola de Paulo a Timóteo, a primeira, não se limita só ao cuidado material. Também entra a ideia aqui de cuidado espiritual. Paulo está dizendo que antes de ser pastor dos outros, o camarada tem que ser pastor da sua própria família. Se você ir além da epístola de Paulo a Timóteo e olhar o todo da Escritura, nós não podemos ignorar a importância de cuidado emocional. Eu lembro que, logo recém-casado, Kelly e eu estávamos fazendo um curso para casais. Em algum momento, a pessoa que estava ministrando abordava a importância da declaração, principalmente do marido para a mulher, falando da estrutura, do jeito de ser da mulher, que é um pouco mais emotivo, da importância de dizer que amava. Aí um deles falou: olha, quando eu casei, falei para minha mulher: eu amo você, o dia que isso mudar eu aviso. Todo mundo riu achando que era brincadeira. A mulher percebeu a gente rindo, achando que era graça, falou: gente, ele não está brincando. Ele está falando sério. A gente olhou e falou: é sério isso? Claro que é. Já dei informação, como se a declaração fosse mera informação. A gente apelidou ele a partir daquele dia de Dom Juan. Ele nunca mais teve sossego, né? Porque a gente dizia, é a encarnação do romantismo, né? Porque ele realmente acreditava naquilo. E nós entendemos que declarações de amor não têm propósito informativo. Elas visam alimentar um valor, né? As emoções, um senso de importância, de prioridade. E quando você olha para a Escritura, até esse assunto está lá. Quando Jesus vem a público, né, para exercer o seu ministério, no dia do batismo, a Bíblia diz que o Pai fala em voz audível, não só para Jesus, para todo mundo ouvir: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, versão paranaense, meu piá. Né? O Senhor não estava falando, gente, é o Cristo, acreditem, não era uma validação do ministério. Ele está dizendo, meu garoto, né? É meu filho amado, eu amo, ele me dá prazer, eu tenho orgulho. Agora, Jesus já tem 30 anos de idade, homem feito, marmanjo a gente diria, né? Não cresceu com as mazelas emocionais que muitos de nós, que viemos em lares profundamente perturbados. Deus escolheu uma boa estrutura familiar onde Jesus crescesse. E ainda assim o Pai Celestial está olhando e entendendo que ele precisa ouvir este tipo de coisa, mesmo depois de adulto. O que dizer dos nossos filhos,
que ainda estão em desenvolvimento emocional. Gente, nós precisamos entender que declarações de amor não são só para o casal, né? Elas produzem, elas alimentam algo. José, filho de Jacó, né? Nós podemos olhar para Jacó, que deu preferência a José, e dizer, errou em relação aos outros. Mas tudo que ele fez por José, criou em José um senso de segurança, que lhe permitiria atravessar os maiores desertos e cumprir um propósito único e diferenciado. Na verdade, Deus precisou quebrar o menino mimado um pouco, antes de poder usar, porque essas coisas também têm consequências. Mas a parte da valorização é inegável, que aquilo que José carregava se tornou um marco na sua identidade. Então, quando a gente faz essa leitura, se alguém não cuida dos seus, eu não quero limitar isso a um tipo de cuidado, é só material, é só espiritual, emocional, eu quero que a gente olhe o combo. Mas a frase principal é, se alguém não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Se a Bíblia dissesse que é igual ao incrédulo, o camarada já estaria feio na fita. Mas pior do que o incrédulo, a gente não pode ignorar esse assunto. Uma tradução mais antiga, em vez de negou a fé, diz renegou a fé. Eu comecei a perceber que várias vezes a Escritura, ela aponta nessa direção, né, de que fé e família são dois assuntos tão misturados que, na verdade, eles são inseparáveis. Por exemplo, em 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. Para quê? Para que é um indicativo de propósito. Ele não vai dizer para que você tenha uma qualidade de vida melhor, emocional, realização, alegria, harmonia debaixo do teto, já seria uma boa consequência. Mas ele diz assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Traduzindo, se você cria um problema no horizontal, relacional, de desonrar sua esposa, você vai ter um problema na vertical, no seu relacionamento com Deus, e as suas orações não serão ouvidas. Porque sempre que você fere família, a consequência é que você vai ferir a fé e a relação com Deus. Aliás, o apóstolo Pedro não foi o único a falar sobre isso. Em Malaquias, no capítulo 2, no verso 13, o Senhor diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, né? Mas o Senhor diz, mas eu não os ouço. O Deus que na Bíblia o tempo todo diz, invoca-me que te responderei, está dizendo, não adianta vocês chorar no pé do altar, que eu não vou dar a mínima para vocês, não estou escutando ninguém. O versículo seguinte começa com Deus dizendo, e vocês perguntam por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, ao qual tu fostes desleal. Está dizendo, camarada, você não honra a aliança do casamento, atropela o seu matrimônio e a sua família. Agora acha que porque está no aperto, chorando no pé do altar, eu vou dar atenção para você, Deus está dizendo, é ruim. Que eu vou dar alguma moral para você com você ferindo família. Sempre que ferimos família, é inevitável que a relação com Deus seja diretamente afetada de alguma forma. Quem está acompanhando? Quando você olha o Antigo Testamento, você vê declarações e profecias, por exemplo, de avivamento. Numa delas, Malaquias, capítulo 4, falando da vinda do Messias, ele virá como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Cura para quê? Alguns versículos à frente, o Senhor diz, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Se a família está bem, o resultado é que bênçãos transbordam. Se a família está mal, a consequência é maldição. A gente fala muito de avivamento e a gente pensa que ambiente de avivamento é culto. Mas o que Deus por boca de Joel disse? E acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí Deus diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo, eu quero entrar dentro da sua casa, eu quero pegar os seus filhos, a próxima geração. Um dia uma pessoa estava falando para mim, pastor, não sei quem é um personagem que o senhor admira muito na Bíblia, mas eu sou empolgado é com o Filipe. Falei, o evangelista? Falou, isso mesmo. Falei, a maneira como ele pregava o evangelho com poder, não só isso, pastor, as experiências. Né? Não estou só falando do avivamento de Samaria. Há um cara que, quando vai evangelizar o etíope, está batizando ele, é trasladado, é muita glória no ministério só. Falei, cara, eu também gosto do Filipe. Mas a parte que mais me empolga do Filipe não é nenhuma dessas que você falou. Ele me olha como tipo assim, tem mais? Eu falei, tem uma informação rapidinha, curtinha sobre o Filipe lá na frente, que mostra não só que ele passou a morar em Cesaré, mas que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. A expressão virgem é se guardando para o casamento, sendo criado para uma estrutura familiar, correto? Mas a Bíblia diz que profetizavam, eram cheias do Espírito Santo de Deus, se moviam debaixo da unção e dos dons do Espírito.
Falei, avivamento poderoso não é só o que chacoalha uma cidade, é aquele que a gente conserva dentro da nossa própria casa. Gente, há mais sobre família que nós vamos perceber, não apenas no sentido de cumprir o plano e o propósito de Deus, e de eu e você temos realização, mas do impacto que isso terá em todos os desdobramentos da nossa relação com Deus e do nosso ministério. Eu sempre soube que família era importante, porque eu nasci num lar cristão. Eu tive um privilégio que muitos de vocês não tiveram. Mas antes que você pense, então para mim não dá porque você teve a sorte que eu não tive, me permita falar primeiro da história do meu pai. Meu pai, aos 12 para 13 anos de idade, viu o pai dele se suicidar. Cresceu numa família completamente disfuncional. Completamente disfuncional. Mas aos 8 anos de idade, ele se converteu. E quando se converteu, um dos primeiros versículos da Bíblia que ele descobriu está lá no Salmo 68, se não me engano, verso 5. Deus faz com que o solitário habite em família. Ele falou, se Deus tem um plano para a família, com certeza não é o que eu vivi, porque aquilo foi esculhambado. Mas ele falou, mas se Deus tem algo diferente, eu quero viver. E meu pai tomou uma decisão. Não importa se antes de mim ninguém conheceu a Deus ou viveu o modelo de Deus. A decisão que ele tomou foi, a partir de mim muda. E a decisão que ele tomou foi, as próximas gerações vão colher o fruto da minha decisão. E porque ele tomou a decisão de virar o jogo quando não tinha nenhum legado, hoje eu carrego um legado. Meu filho carrega um legado. Meus netos estão recebendo um legado. Se você não teve o privilégio, como eu, de já crescer debaixo de um legado, seja aquele que vai virar o jogo e vai determinar que a partir de você, as próximas gerações vão colher um legado em nome de Jesus. Então, por conta de tudo que meu pai não teve, ele deu muita atenção ao que a Bíblia estava sobre família e nos ensinou isso. Então, não posso dizer para você que eu não sabia que família era importante. Desde criança eu sabia disso. Meu pai dizia para nós, salvação individual, mas o projeto de Deus é familiar. E falava da promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus estava falando de redenção, gente. Gálatas 3,8 diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Mas quando você olha Deus oferecendo livramento para Noé, não era só para Noé, era para Noé e a sua casa. Quando você vê Deus oferecendo livramento para Ló, antes da destruição de Sodoma, não era só para Ló, era para Ló e toda a sua família. Então, Deus pensa em termos de família e tem projetos para a família. Quando você olha para a Escritura, normalmente Deus não decide abençoar só o indivíduo. Quase sempre que ele pronunciava a bênção não era apenas sobre o indivíduo, mas era inclusive sobre as famílias dessas pessoas. Porque a bênção de Deus normalmente não foca só no indivíduo, mas também as famílias. Deus era tanto pela família, a instituição que ele criou, que ele encheu as Escrituras do que eu chamo de mandamentos familiares. O marido tem que tratar a esposa e a esposa o marido, como os pais devem tratar os filhos e os filhos dos pais. E sempre que você olhar para a Escritura, você vai perceber, se cumprimos o mandamento, a lógica pura e simples é, não fizemos mais do que obrigação. Mas para quem cumpre os mandamentos familiares, tem bênção diferenciada. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo enfatiza, escrevendo aos Efésios, que é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento é obrigação, mas Deus está recompensando quem cumpre, sempre na área da família, sim. Por outro lado, quando quebramos os mandamentos familiares, as consequências também costumam ser diferenciadas. O livro de Provérbios diz que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagasse-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. E eu nunca tive dificuldade, olhando tudo isso, para compreender que família era importante. Mas quando eu pensava que a bênção de Deus é para toda a família e não para o indivíduo, eu pensava, Deus faz isso porque a família é importante para mim. Eu digo até hoje para muita gente. Falo, quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha família. Quer conhecer minha antipatia ou lado ainda não tratado da minha alma? Mexa com eles. Então eu pensava, a família é importante para mim. Deus quer me deixar feliz, abençoa a família que é importante para mim. Como se ele fizesse isso apenas porque a família fosse importante para nós. Eu demorei para descobrir que Deus não abençoa a família apenas porque ela é importante para a gente, mas primeiramente porque ela é importante para Ele. Ela serve a um propósito maior do que eu e você talvez tenhamos percebido. E foi a partir desse texto e dessa ligação que eu comecei de fato a entender que a importância da família, mais do que qualquer alegria e realização que a gente possa viver e experimentar, né? Ela é acima de tudo algo que vai mexer profundamente na nossa vida espiritual. E eu sou grato a Deus por poder ter entendido essas coisas desde cedo.
né? Kelly e eu vamos completar daqui a alguns meses 30 anos de casados. E eu digo para todo mundo que depois de Jesus, a melhor coisa que me aconteceu na minha vida foi o meu casamento. E todos os desdobramentos deles. Né? Os filhos, agora, né? os netos. Mas, muito mais do que você apenas pensar que família é um projeto de Deus para realização emocional. E é lógico que só isso já seria um bom motivo para a gente fazer funcionar. Nós precisamos entender que é algo ainda maior do que isso. Eu quero apresentar esse entendimento de por que fé e família estão tão relacionados, fazendo uma construção aqui. E o primeiro aspecto que eu quero desenvolver, ou apresentar para vocês no desenvolvimento do raciocínio, é que Deus se revela através de figuras familiares. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus se revela através de figuras familiares. Eu gosto de dizer que a família é parte de um sistema de valores que o próprio Deus estabeleceu e usa a fim de poder se revelar a nós. Então deixa eu te apresentar uma orientação, um resumo daquilo que a Bíblia fala nessa área. Por exemplo, quando Deus quis revelar o seu amor por nós, Ele lançou mão de qual alegoria, qual ilustração? Amor de mãe. Isaías 49:15. Pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? A resposta implícita é não. Porque vez ou outra, é raro, mas vez ou outra pode ter uma mãe desnaturada. Deus diz, mas ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. Tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Gente, não existe nada mais sublime, sagrado, profundo. Não existe amor mais sacrificial que o ser humano conheça do que amor de mãe. Eu falei para meus filhos várias vezes, eu morreria por vocês, levaria uma bala por vocês, só não faria metade do que a mãe de vocês faz. Porque mãe é um nível de entrega assim que a cabeça do homem, do marido e do pai não consegue entender. Lembro de uma ocasião, a gente chegando da igreja, morávamos num sobrado, o Israel estava com praticamente 6 anos de idade, né? Não tinha completado, estava na iminência de completar, já grandão, e dormiu no carro. Eu vejo que ele carregando ele para o andar de cima. E ela tem dificuldade com o peso dele. Eu olhei e falei, meu amor, você está louco? Você vai arrebentar as suas costas. Ela sorriu e falou, você vai me ajudar? Eu falei, claro que eu vou ajudar. Acordei ele, falei, o seu folgado, vai andando, que não é sua mãe que tem que te carregar. O sorriso dela era, ele vai carregar para mim, né? O pai fica pensando, para quê? Ela, tadinho, tá dormindo. Falei, nem acordou, tá andando que nem um sonâmbulo, e vai encostar na cama, continua tudo. Então, na cabeça da gente não tem. Teve uma época lá em casa que, na hora de escovar os dentes antes de ir para a cama, uma noite era dela, outra noite era minha. Na noite dela, gente, ela escovava tanto os dentes que eu pensava, vai tirar tudo o esmalte dos dentes, vai sobrar nada. Quando era minha, eu dava a escova a cada um, dizia, seus folgados, vão aprender a fazer as coisas. Kelly olhava e dizia, quem que é folgado aqui? São eles ou você? Porque eu nunca vejo você fazer nada. Tudo você manda eles fazer. Eu falei, amor, o papel do pai é ensinar autonomia. Mas, mãe, a gente olha e a gente se pergunta por que ela se preocupa com tanta coisa. Mas, gente, nenhum de nós vai questionar. Se não fosse o amor das mães, a gente teria crescido tudo lesado. Né? E a gente olha e de fato diz, poxa, é importante. Na hora de Deus comunicar isso, ele apela para quê? Amor de mãe. Mas na hora de falar de cuidado, Deus deixa a figura da mãe de lado e vai porque pega para o pai. E aí a pergunta que Deus faz é, qual de vocês é o pai? Se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra. Se pedir peixe, vai lhe dar serpente ou escorpião. Jesus disse, vocês são maus, sabem dar coisas boas para os filhos. Agora ele está explorando a figura paterna, que é o provedor. Quanto mais o Pai Celestial. Toda vez que eu falo desse versículo, né, de se o filho pedir pão não vai dar pedra, eu lembro do episódio que nós chegamos em casa um domingo, a mãe muitas vezes antecipava o almoço do domingo no sábado, porque a gente ia cedo para a igreja. A gente tinha uma escola dominical primeiro, tinha um culto depois, né? Papai era o pastor, fechava a igreja, a gente era dos últimos a ir embora. E dependendo do dia, a linha de ônibus que a gente pegava eram 2 ou 3 ônibus para chegar em casa. A gente chegava à tarde, a gente dizia que domingo era o dia da fome. E quando chegava em casa, mamãe ia começar o almoço do zero, a gente já entrava em pânico, desespero. E eu lembro de um dia desses, minha mãe ainda ia começar o almoço, meu irmão, como representante do sindicato dos filhos esfomeados, o mais velho, falou, mãe, não dá para esperar, nós estamos morrendo de fome. Eu lembro que mamãe abriu uma exceção, porque a geração de mães raiz, não Nutella, não deixava comer antes do almoço. A mãe diz, abre o armário ali, pega um saco de pão e vão se entretendo. Mas quando meu irmão pegou o saco de pão, a nova geração também não conhece isso. Hoje em dia a gente compra o pão no saco plástico, então ele murcha. Mas antigamente no saco papel ele ficava duro. Então meu irmão tirou o pão do saco e começou a bater na mesa. Pá, pá, mas estava tão duro. E ele ficava citando esse versículo, qual é o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra.
Eu contei isso pregando no Alcance Curitiba, minha mãe estava na primeira fila. Ela levantou para se explicar, eu não sabia. Mas Deus, no momento da provisão, vai explorar a figura paterna, porque isso pega mais para a gente do que apenas aquele amor sacrificial da mãe. Mas no livro de Hebreus, Deus vai falar sobre correção dos filhos. Se vocês estão sem filhos, sem correção, então vocês não são filhos, são bastardos. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Né? Toda essa dimensão da relação pai e filho, não importa se fala do pai, da mãe e dos filhos, Deus usa como ilustração para falar da forma como lida conosco. Quando a gente fala da relação marido e mulher, não é diferente. Isaías 62:5 diz, como noivo se regozija da noiva. Eu fico lembrando, está mais perto da minha memória a lembrança de meu filho quando ficou noivo do que eu há 30 e poucos anos atrás quando fiquei. Eu ficava olhando para aquela cara de bobo, ele empolgado, né? Um dia eu falei, filho, não foi só você que apaixonou pela Priscila. Toda a família apaixonou por ela. Pai, ela é perfeita. Eu falei, filho, não existe gente perfeita. E se ela for, você vai estragar o negócio, porque você não é, que eu conheço bem. Então, assim, diminui um pouco a empolgação. Ele falou, é verdade, pai, não existe gente perfeita. Mas de todas as imperfeitas, ela é a melhor. Eu falei, para aquela gente era desse jeito, ela falou, igualzinho. Como o noivo se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. Você pega o livro de Cantares, você vai para o livro de Efésios, né, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, amor sacrificial, entregando sua vida. Né, que, semelhantemente, a esposa em relação ao marido deve submissão, como a igreja a Cristo. E os paralelos estão ali o tempo todo. Eu demorei para entender por que é que Deus usou tanto as figuras familiares. Nessa ocasião, lá em janeiro de 2005, quando estava na Itália, Deus me fez entender isso. O Senhor me fez lembrar de uma experiência que na época era recente. A gente morava em Guarapuava, aqui no interior do Paraná. Íamos fazer uma viagem para visitar meus sogros no interior de São Paulo. A viagem era de 700 quilômetros. Saindo no horário certo, programando as paradas sem perder tempo. Eu sabia que dava para fazer a viagem em 9 horas, não menos do que isso. A gente já tinha toda aquela ansiedade da batalha espiritual de visitar a sogra. Não, estou brincando, minha sogra é uma mulher de Deus, mas ela mesmo, desde que a gente casou, ela sempre dava ideia de piada de sogra para eu contar. Um dia eu comecei a parar de fazer isso porque eu descobri que a maioria não tinha a liberdade que eu tinha e queria reproduzir, ainda jogava na minha conta. Mas eu fiquei pensando, 9 horas de viagem. A Lissa devia estar com um aninho, Israel em torno de 4, a diferença deles é de 3 anos. Lissa mal falava essa época, a gente não tinha noção da máquina de falar que ela se tornaria nos próximos anos. Mas o Israel estava na fase de o tempo todo querer falar e perguntar as coisas. E eu fiquei imaginando que meus filhos, não diferente de vocês, dos de vocês, eles tinham a capacidade de perguntar centenas de vezes a mesma pergunta. Está chegando? Quanto tempo falta? Né? E eu lembro que eu fiquei pensando, eu tenho que ser mais maduro. Eu sou o adulto, eu sou o pai. Eu estoquei toda a paciência que eu podia. Mas ela acabou com 8 horas. E a viagem durava 9. Gente, quando deu 8 horas, meu filho me pergunta, pai, quanto tempo falta? Eu já não aguentava mais. Mas eu fingi que estava tudo bem, botei um sorriso no rosto ali. Falta 1 hora, meu filho. Assim, todo sorridente. Pastor, mas não era fingido? Era, mas eu estava me controlando, tentando pela fé dizer, eu vou conseguir. Aí meu filho no banco de trás fala, obrigado, papai. Quando ele fala obrigado, papai, eu perdi a paciência. Falei, obrigado por quê? Ele falou, porque o senhor me disse quanto tempo falta. Falei, por acaso você entende de tempo? Você não tem relógio? Você sabe quanto é 1 hora? Não. Eu falei, então por que é que você fica perguntando o tempo todo para eu te dar a resposta? Você não entende, você ainda fingir que entende. E a hora que eu vi, eu já tinha soltado os cachorros. Todo homem de Deus sabe que errou, pelo testemunho do Espírito Santo, pela consciência. E o jeito que a mulher olha. Kelly sempre foi muito sábia, e eu louvo a Deus por isso. Então, ela normalmente ia para o confronto. Mas quando eu vi que ela já não estava me olhando com cara de meu herói, eu pensei, deu ruim. Mas eu não sei se já aconteceu com você, imagino que sim. Quando você sabe que fez algo errado, mas você está parcialmente arrependido. Eu comecei a pensar, talvez eu tenha errado. É quando você não quer admitir. Mas pelo menos vou ter paz agora. E eu estava celebrando, porque ficou um silêncio constrangedor no carro, ninguém falava nada. E eu estou pensando, mas pelo menos vou ter sossego.
Então assim, se é para arrumar, eu arrumo depois, deixa eu curtir um pouco o sossego. Só que aquele silêncio foi ficando constrangedor e eu comecei pelo menos a orar. Falei, Deus, pode ser que eu tenha exagerado. Pode ser que talvez eu tenha errado. E que talvez eu precisar da sua ajuda para arrumar. Porque eu não tenho a menor ideia de como arrumar e honestamente estou sem pressa nenhuma de consertar isso. Mas eu estou ali pelo menos orando. Enquanto eu estava orando, depois de um tempo de silêncio, meu filho rompeu o silêncio, resmungou alguma coisa no banco de trás que eu mal entendi. Eu lembro que eu falei, o que você está falando aí, Piá? Ele falou, pai, eu sei que eu não tenho relógio e que eu não sei controlar o tempo. Mas fala sério. Você é inteligente. E quando a criança fala assim, tipo, se não fizer o que eu vou falar agora, é porque não é. Você é inteligente. Você poderia me arrumar um jeito de explicar o tempo sem ser pelo relógio. Nessa hora que ele começa a rir do meu lado. Mas ela está assim, segurando, eu estou vendo todo o comportamento, né, a sinalização externa, mas ela não está fazendo barulho, ela não quer que Israel perceba. Mas ela já está assim, me olhando com a cara, quero ver você sair dessa. E eu penso, como é que você explica o tempo para uma criança que não tem o único marcador de tempo que nós temos, que é o relógio? Aí eu fico pensando, Deus me ajuda, eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Enquanto eu estou ali orando, de repente me veio um insight, tenho certeza que foi socorro de Deus. Meu filho, não diferente dos de vocês, eles tinham a capacidade de assistir centenas de vezes os mesmos DVD. Na verdade, na época deles, começou com videocassete ainda, né? E Alice, então, era campeã. Às vezes ela falava, pai, põe desenho tal. Dizer por quê? Dizer porque é legal. Eu dizia, é legal para você, filho, eu não aguento mais assistir isso. Nem ouvi isso. Ela, mas eu gosto. Eu dizia, filha, você já sabe tudo de cor, você fala as falas antes deles, assista na sua cabeça. Você não precisa... Não, mas é legal. Então, assim, eles tinham essa capacidade. Eu, lembrando disso, falei, filho, lembra do desenho tal, que era o do momento? Ele falou, lembro. Eu falei, imagina, na verdade era uma série mais de um desenho, a Kelly fazia algo interessante, ela comprava a fita legal, não a pirata, mas ela fazia uma gravação com edições, para dar os cortes das partes que ela dizia, isso não é bom para a educação dos filhos. Meu filho uma vez teve uma discussão com os amigos na casa, porque eles falavam de algum desenho que dizia, não existe. E ele chegou em casa, você acredita, mãe, que eles estão mentindo? Ela falou, filho, na verdade existe, é o seu que não tinha, porque eu editava. Então, assim, essa era uma que os desenhos das crianças não eram tão longos, mas como ela tinha juntado ali 2 ou 3 desenhos da série, eu lembro que eu falei para ele, lembra do desenho tal, que é do momento? Ele falou sim. Eu falei, imagina que você está assistindo e está mais ou menos naquela parte que acontece isso, que ela me olhe menos, tipo, você passou do ponto. Eu falei, na parte que acontece isso, eu dei um sinal aí, tá bom. Ele falou, sei. Eu falei, daí, até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. O menino abriu um sorriso, valeu, pai. Eu sabia que se ia arrumar um jeito de me explicar o tempo sem ser pelo relógio. Eu olho para a dona Kelly, toda sorridente, me olhando com cara de meu herói. Falei, meu Deus, arrumei tudo. Ainda vou ter paz. Gente, deu 10 minutos. Esse menino só mudou a pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Eu fiz o resto daquela viagem com um olho na estrada e o outro eu tinha que assistir o desenho em tempo real na minha cabeça. Porque cada vez que ele perguntava eu tinha que dizer a parte do desenho. E deu tão certo que quando a gente estava assim, para pegar uma entrada secundária já chegando, ele falou, e agora, pai? Eu falei, filho, acho que deu algum problema, porque agora a tela está escura, não está passando nada. E as crianças entram no drama, né? Eles, será que quebrou o videocassete? Videocassete, eu nem lembrava que isso existia. Aí eu falei, não, acho que não. Ele falou, mas o senhor falou que não estava passando nada. Eu falei, na hora que você perguntou, a tela estava escura, mas agora está subindo umas letrinhas brancas. Quando eu falei, está subindo as letrinhas, ele começou a festa. Baixei grão, porque eram os últimos grãozinhos da ampulheta imaginária dele. Aquele dia lá em janeiro de 2005, o Espírito Santo falou, você lembra do episódio do seu filho? Aquele que você teve que improvisar a história do desenho? Eu falei, lembro. O senhor falou, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. O senhor disse, você lembra como você precisou entrar no mundinho dele, na cabecinha dele, no universo dele, usando o conhecimento dele limitado, para explicar aquilo que no seu conhecimento não adiantava você falar do seu jeito? Eu falei, lembro. O senhor disse, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês. Eu podia gastar tempo te dando os versículos bíblicos. Meus pensamentos estão acima dos vossos. O homem natural não entende, as coisas do Espírito são loucura. Mas é fato que Deus tem que usar a didática mais do que infantil conosco, porque a gente não consegue acompanhar. E o Senhor disse, a diferença entre eu e você é que você teve que improvisar. Eu não tinha um plano, eu não sabia que aquilo ia acontecer. E quando o Senhor disse, você teve que improvisar, Ele estava me dizendo, eu nunca improvisei.
Aliás, se você seguir a lógica de um Deus onisciente, presciente, que sabe tudo que vai acontecer, ele não improvisa nada, ele não é pego de surpresa por nada. E de repente, naquele momento, minha mente começou a se abrir. E Deus disse, eu não decidi usar figuras familiares para me revelar à toa. Isso é parte de um plano e de um projeto eterno. E eu posso te dizer que aí foi o ponto primário de partir dessa revolução. Por quê? Ao que eu e você às vezes não paramos para pensar, quando a gente fala de família, normalmente a gente pensa só a família terrena. Ou o máximo que a gente pode, quando pensa na família de Deus, é não aplicar de maneira literal aquilo que nós pensamos sobre a família terrena. Mas a Bíblia não fala apenas da família terrena, ela fala muito da família de Deus. Efésios 2,19. A Bíblia diz que nós já não somos forasteiros, nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Cada um de nós é membro da família de Deus. Você pode dizer amém? Logo na sequência, Efésios 3,14, Paulo diz, por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. Ele não só chama Deus de Pai, mas ele diz de quem toda a família toma o nome, tanto no céu como sobre a terra. Ele diz que parte da família está no céu, parte da família está na terra. Isso sempre me fez imaginar a família de Deus como um grande sobrado. Andar de cima, os crentes que já foram promovidos e transferidos para a glória, já estão no céu. Andar de baixo, a fiarada que ainda está aqui na terra. Imaginava aquele monte de criança feliz, correndo, pulando, brincando, se divertindo. E Deus o Pai, amoroso, sorridente, ali com toda a família. Mas naquele dia o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, você olha para a minha família de uma forma muito diferente da sua. Eu falei, eu deveria procurar similaridades? Deus disse, quando eu decidi que você viveria em família, eu estava reproduzindo algo que eu já tinha. Eu nunca parei para pensar nisso. O Senhor me perguntou, quando foi que você formou sua família? Eu respondi na hora, dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-noite. Era entre 9h30 da noite, ali às 10 horas, quando nós chegamos na parte da cerimônia, onde entramos nos votos, falei para Deus, cumpriu-se a Escritura, que diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. Falei, nesse dia eu comecei minha família. O Senhor me falou, e os filhos? Falei, os filhos vieram depois. Falei, sua família não começou quando os filhos nasceram? Falei, de jeito nenhum. A família começou com o matrimônio. Os filhos são o aumento da família. E nós precisamos resgatar isso, gente. Porque mesmo dentro da igreja tem muita gente hoje em dia, primeiro fazendo filho para depois casar. E a ordem bíblica não é essa. Primeiro se une pelo matrimônio e depois debaixo da bênção e proteção do matrimônio se gera filhos e aumenta a família. E o Senhor me disse, isso é claro para você sobre a sua família, por que é que você pensa diferente da minha? E pela primeira vez eu me toquei, que eu sempre achei que Deus só passou a ter uma família quando a humanidade foi criada, quando os filhos apareceram. Mas nós somos o aumento de uma família pré-existente. Aliás, o mistério bíblico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mais perfeito modelo de família que você deveríamos buscar. Quando você olha a maneira como um promove, honra, elogia o outro, quando você olha a distribuição de tarefas e serviços, trabalho conjunto, cada aspecto reflete detalhes importantes de uma família. Mas eu sei quando eu falo da Trindade como família, né, e já faz anos, 30 anos praticamente que eu estou falando desse assunto, eu vejo estampado na cara de muita gente a pergunta que não é verbalizada. Então, se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe, os homens olham com cara de heresia, não deixa Deus ser menino. As mulheres ficam assim, orgulhosas. Temos representante na deidade, na divindade. Mas a gente não pode falar o que a Bíblia não fala, porque em nenhum momento o Espírito Santo é chamado de mãe. Aliás, nosso problema é fazer uma análise inversa. A gente olha para a família eterna, a matriz, e a gente quer reproduzir lá o que a gente encontra numa réplica imperfeita e limitada aqui embaixo. Mas se você fizer a análise inversa, e olhar da perspectiva da família eterna para a família terrena, a Bíblia, que não chama o Espírito Santo de mãe, nos mostra funções que são atribuídas ao Espírito Santo, que na família terrena são encontradas na mãe. Então vamos lá. Quem é o responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. Não de gestação, não de semente. Quem é responsável pela gestação da vida na família eterna? Desde a criação em Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. A palavra de Deus será a semente, mas quem vai trabalhar com ela é o Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel aparece a
a Maria na ocasião da anunciação e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ela diz: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ela está dizendo: eu acredito, eu recebo o que você está falando e eu sei que o Espírito Santo vai gestar isso. Quando você olha para a família terrena, quem foi chamado de o Consolador? O Espírito Santo é a fonte de consolo. A gente olha para a família terrena, quem é a fonte de consolo? A mãe. Eu não sei os filhos de vocês, os meus já choravam chamando a mãe. Mãe! Eu lembro de uma vez que Israel caiu, eu corri para acudi-lo, ele me driblou e foi atrás da mãe que estava mais longe. Eu fiquei todo sentido, porque às vezes nós, os pais, somos mais imaturos que os filhos. Aí eu fui rodeando, chegando perto, falei: eu que vi primeiro, eu corri para atender. O que é que ele me driblou para ir para você, para o seu colo? Kelly olha para mim e diz: por que será? Ela é muito meiga, mas aquele dia ela conseguiu ser bem sarcástica. Eu falei: não estou entendendo o seu tom. Ela: não. Ela foi: eu te explico, vocês não entendem nada de consolo. Primeira coisa que o pai faz quando o filho cai é dar um sermão. Salvo raríssimas exceções. Aliás, eu lembro de uma ocasião, Israel estava naquela fase lá das perguntas dos 4 anos, ele está pulando no sofá da sala. Eu estou olhando aqui, eu sou parte de uma geração, gente, que sofá era para uma tal de visita, que nunca aparecia. E a gente que morava na casa não podia usar. Aqui me deixava revoltado, dizia: um dia eu vou crescer, filho meu, fala o que quer no sofá. Mas a gente cospe para cima sem saber que vai cair na cara. Agora meu filho está pulando no sofá, eu estou dizendo: eu falei que ia ser diferente. Deixa que pule. Eu penso: mas ele não sabe quanto custa. Mas daqui a pouco ele começa a pular de um sofá para o outro. Falei: campeão, você quer detonar o sofá uma coisa? Você ficar pulando de um para o outro, você vai cair. E o papai não quer que você se machuque. Não, não vou cair. Falei: meu filho, presta atenção, sabedoria milenar. Quem sabe das coisas é o pai. O filho acha que sabe, mas não sabe. Você acha que não vai cair, eu te garanto que você vai cair. Não vou cair. Me afastei, então tá. Fui para o posto de observação, não é agora. Só fui para o posto de observação. Vamos ver quanto dura. Aí ele fica pulando, pulando, até demorou mais do que eu achava. Daqui a pouco, pula de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. Em algum momento, na hora de dar o pulo arranque, ele escorregou o pé na saída, perdeu o impulso, caiu no meio dos 2 sofás no vão. O chão da sala tinha um tapete, não era tão felpudo quanto talvez ele gostaria que fosse para amaciar, mas também o chão já não estava tão duro. Mas eu lembro do bum, e ele já levantar chorando, segurando o braço. Até hoje não sei como isso aconteceu. Porque eu estou assim, a 1 metro do menino, porque ele estava longe, no outro cômodo. Mas que ele teletransportou. Pum! A hora que eu olhei, ela estava na minha frente. Eu falei: como? Ninguém chega assim tão rápido. Né? E aí começa a cena da mãe tentando consolar o filho e do pai, que vai ficando doido. Vocês já ouviram aqui as histórias de Seu Lunga, do Ceará? Não. Seu Lunga era uma lenda quando ainda vivo, já faleceu. Né? E ele foi popularizado, virou literatura de cordel no Nordeste. Ele era de Juazeiro do Norte, principalmente porque o estilo, filosofia dele era: toda pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota. Ele era a ignorância encarnada. Dizem que uma vez a mulher perguntou: Lunga, quer leite? Ele diz: quero. Ele diz: leva no copo. Ele diz: não, joga no chão e puxa no rosto. Às vezes diz que ele foi comprar veneno para... Ninguém sabe mais o que aconteceu, que não, de tanto que aumentaram e inventaram histórias. Diz que ele foi comprar veneno para rato na agropecuária. E o infeliz do funcionário perguntou: é para levar? Ele falou: não, espero que eu vou em casa buscar o rato para vir comer na sua mão. Né? E eu estou dizendo isso porque todo marido tem um tanto de lunga dentro de si. A questão é quanto de lunga cada um de nós tem, mas ninguém pode dizer que não tem. E aí, a hora que quer, começa a cena do consolo. Eu já estou quase incorporando o lunga dentro de mim. Porque primeira coisa que a mãe, quando aparece correndo: meu filho, o que aconteceu? Eu estou: não peca, não fala, não abra sua boca. Todo mundo sabe o que aconteceu. A vontade de gritar: o menino caiu, você veio correndo por causa disso. Mas ele ainda responde: eu caí. Minha vontade de dizer: sério, achei que tu estava treinando para quando fosse mergulhar numa piscina. Mas eu estou lá. Está amarrado, Lunga. Fica quieto. Não abra sua boca. Não fale nada. Eu estou me segurando. Aí ela faz a próxima pergunta: e machucou? A vontade de dizer: não, está treinando de choro. Podia que está chorando de treino. Podia que precisar, tá bom. Mas eu estou: não fala nada, não fala nada. Uhum. Aí a mãe pergunta: aonde? Aqui. Está segurando o braço o tempo todo. Não, ele está segurando o braço só para não cair do corpo.
Aí a pior de todas as partes é quando a mãe diz, deixa que mamãe dá um beijinho já sara. É a vontade de dizer, tá mentindo, tá trolando você, beijo não é xilocaína, não é analgésico, vai sarar nada. Mas o pior é que a mãe nem encosta, só chega perto. Sarou, eu quero voar no pescoço dos dois. Mas eu venci. Ser tentado não é pecado. Eu estou só segurando aquilo tudo. Mas na próxima vez que ele começou a pular no sofá, eu falei, campeão, lembra da outra vez? Aí ele disse, não pai, mas eu já aprendi, não caiu mais. Eu falei, filho, sabedoria milenar. Você acha que não cai, quem sabe das coisas do seu pai ou seu... Não aprendi, não vou cair. Fui para o posto de observação. Aí simplesmente me ponho lá. Gente, até hoje, não sei se foi na ida ou na volta, mas a cena era muito parecida, tipo o gol da Alemanha. Aqui reviver o trauma. Você fica se perguntando, é replay ou está acontecendo de novo? Porque assim, muito parecido. Então não sei se foi na ida ou na volta, mas no mesmo vão ele cai. Não sei se é o mesmo braço, mas levando do mesmo jeito, segurando o braço. Esse dia eu não deixei a mãe teletransportar na minha frente. Fui eu, primeiro. Aí a hora que ele me viu, tentou escapar, eu cerquei. Tentou ir para o outro lado, cerquei. Falei, hoje é nós. Primeira coisa que o pai faz nessa hora é um sermão. Eu não te falei que se você continuasse pulando, que eu falei, engole o choro. Eu não te falei, engole o choro. Tu é homem ou não sou? Engole o choro. Eu não te falei, falou. Então, bem feito. Se tivesse ouvido seu pai, não tinha caído. Um dia que ele falou assim, já te ocorreu que quando alguém está se afogando é hora de jogar a boia, não de brigar porque ele não aprendeu a nadar? Mas por que o pai sempre quer dar um sermão o filho que está afogando que ainda não aprendeu a nadar? Eu falei, não sei, mas parece ser tão importante. Resumindo, ela olha para mim e fala, vocês não entendem nada de consolo. Essa é a razão, porque o menino dribla e corre para a mãe. Então assim, eu procurei muito com o tempo aprender o que eu pudesse. Mas gente, honestamente, a fonte de consolo é a mãe. E quando eu falo sobre esse paralelo, o que eu quero que você possa tentar compreender comigo é que Deus não implantou na família terrena tanta similaridade à toa. O que é que Deus queria com isso? Que nós tivéssemos certos modelos e referências que nos ajudassem a entendê-lo. Aquele dia, em janeiro de 2005, lá em Milão, o Senhor me fez lembrar de um episódio que aconteceu quando eu era pastor em Guarapuava. Eu lembro que estávamos num culto e de repente o Senhor falou no meu coração, sai do seu lugar, vai lá no fundo da igreja, dá um abraço no Ciro. Ciro era um irmão maior do que eu, grandão. Eu olho, dá para ver de longe, ele era maior que a maioria, estava mesmo lá no fundo. A mente da gente já começa a racionalizar. Deus, se for o Senhor falando, se isso é mesmo o Espírito Santo, vamos arrazoar aqui junto. A igreja é sua, mas as regras são nossas, sem hora de abraçar. E agora não é hora de abraçar. Quando a gente chega, quando vai embora, no meio de um canto de comunhão, assim, do nada, no meio da adoração. Eu falei, acho que isso não é nada. E aquilo voltava, vai dar um abraço no Ciro. Aí eu começo, Deus, vamos continuar a argumentação aqui. O Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho. O Senhor sabe que elas são ciumentas. Eu vou lá no fundo, são quase 1000 pessoas. Eu abraço um só e mais ninguém. Amanhã tem um monte de crente bicudo comigo. Ele não veio abraçar. O Ciro, ele foi abraçar. Eu pensei, isso não é de Deus, deve ser coisa do Satanás para criar confusão na igreja. Aí eu estou tentando esquecer, vai abraçar o Ciro. Gente, eu usei todo o meu arsenal de desculpa. Teve uma hora que eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe que nós, os homens, não somos tão dados a fé. E lá do nada, abraçar sem nenhum motivo. Até ele pode me estranhar. Mas por mais que eu falasse, rebatesse, aquilo só ficava. Chegou uma hora eu falei, só tem um jeito de saber se é Deus. Fui até o Ciro. Então ele estava na segunda cadeira, uma das últimas, do corredor, como fosse meu lado direito e esquerdo de vocês. Então saí, fui até o fundo. Quando chego perto dele, está ainda no meio da adoração, todo mundo está cantando, Ciro está de olho fechado. Mas eu fico olhando o movimento de boca dele, não bate com a música. Sabe, tipo novela mexicana? O que está falando não bate com o movimento da boca. E eu tive a impressão, pelo movimento, não sou o perito em leitura labial, eu falei, mas ele está orando, ele não está cantando. E quando ele fez um movimento que me parecia ser o amém, e parou de falar, eu peguei e cutuquei ele, ele estava de olho fechado. Ele abriu os olhos, me viu, já levou um susto. Eu já fui me explicando. Falei, pode te parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço.
E já que estava ali, dei o abraço gordo que eu tinha para dar na época. Mas a hora que eu abracei o Ciro, gente, eu queria que a manobra fosse rápida e discreta, o tiro foi no pé. Porque Ciro começa a chorar, mas não é só chorar. Ele urrava, ele gritava, e todo mundo começa a olhar. Minha vontade de dizer, é ele, não sou eu. Né? Mas assim, não consegui nem esconder o que eu fui fazer. Eu não sei se você já teve experiência de dar um abraço unilateral, ou ganhar um abraço unilateral, porque em algum momento o abraço virou unilateral, porque eu terminava o meu, mas ele não terminava o dele, ele não me largava. Eu dava outro abraço, terminava, ele não me largava. Aí eu ficava naquela cena. Ele chorou tanto, babou tudo em mim, Guilherme. E eu constrangido com aquilo, o povo olhando, eu não entendo nada do que está acontecendo. Quando finalmente ele me largou e se recompôs, eu, curioso, não aguentei. Olhei para ele e perguntei, o que é que aconteceu? O senhor não faz ideia. Aí o Lunga já manifesta, é por isso que eu estou perguntando. Ele falou, pastor, o senhor sabe a dificuldade que eu tenho desde que eu cheguei na igreja, com o tanto que vocês chamam de Deus de pai. Pai para cá, paizinho, paizão. Ele falou, hoje, louvor, a adoração estava muito especial, e estava mesmo. Ele falou, pastor, eu estava lá nas galáxias, longe. Mas uma hora o líder de louvor falou, sobe agora no colo do papai. Ele falou, foi um balde d'água fria. Lá onde eu estava, voltei das galáxias na hora, me estragou o momento. E a reação emocional foi tão forte, tão exagerada, que pela primeira vez eu pensei, cara, eu devo ter um problema sério com esse negócio de pai. Quando ele falou isso, eu interrompi ele. Falei, você teve pai? Esse é o tipo de comportamento que quem não teve. Ele falou, pastor, eu tive pai. Ele deu um teto na cabeça da gente, falou por mim e pelos meus irmãos, botou comida na mesa, vestiu o corpo, mas nem de longe ele foi essa figura carinhosa e sugere que um pai é. Meu pai nunca elogiou a gente, só xingava e amaldiçoava. Ele falou assim, contato físico, nunca houve carinho. Eram só as agressões que iam de injustas a abusivas nas correções. Ele falou, quando eu percebi essa minha reação, eu falei para Deus, Deus, se é tão importante entender como pai, eu quero. Mas o problema é que eu te olho com a lente do meu pai. E isso estraga tudo. Então ele falou, se é tão importante entender como pai, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a te enxergar como o pai que o Senhor é, não a partir do pai que eu tive. E a hora que ele fez essa oração, falou, e a primeira coisa que eu quero te pedir é um abraço de pai que eu nunca ganhei na minha vida, nenhum sequer. Ele mesmo para a oração falou, não, estou abusando. Até evangelizar, que é algo tão importante, o senhor terceirizou, delegou para a igreja, não faz pessoalmente. Não estou pedindo para o senhor vir pessoalmente me abraçar. Mas ele falou, eu quero pedir que o senhor mande alguém que diga ter sido enviado pelo senhor em teu nome, como um representante para me dar o abraço. E se isso acontecer, eu vou entender que isso é um sinal de que é importante que eu te veja apropriadamente como pai. A hora que ele fala o amém, eu cutuco ele. Quando ele olha, eu querendo explicar, digo, pode parecer estranho, mas Deus me enviou para te dar um abraço. O chão dele já sumiu, porque era o sinal que ele tinha pedido a Deus. Mas ele falou, pastor, se fosse só o sinal, já teria sido maravilhoso. Mas a hora que o Senhor me deu um abraço, uma mão entrou dentro de mim, do meu peito. Ele falou, pastor, eu cresci na roça, talvez o senhor não vai entender isso com a intensidade que eu entendo quando tento te explicar. Ele falou, o senhor já viu gente arrancando raiz? Eu falei, só uma coisinha pequena de jardim. Ele falou, não estou nem falando de árvore, dependendo do arbusto, a gente não conseguia tirar com a mão, porque aquilo se estende, ramifica tanto. Às vezes tinha que amarrar o miolo principal da raiz no trator e puxar aquilo, veio arrebentando terra para todo lado, porque as raízes são longas. Ele falou, alguma coisa dentro de mim começou a puxar raízes. Ele falou, e eu chorei, gritei, porque doía. Ele falou, não tenho cena melhor para descrever do que essa, de raízes enormes que vão arrebentando todo o chão. Ele falou, aquilo foi doído demais. Mas quando terminou de arrancar, eu nunca senti tanta paz, tanto amor dentro de mim. Ele falou, pastor, algo sobrenatural aconteceu. Porque a partir do momento em que esse abraço terminou, eu consigo olhar para Deus como pai, e não com a lente do meu pai. Não com a lente do pai que eu tive. Eu não consigo te explicar a revelação que eu tive para entender o pai que Deus é. Eu lembro que naquele dia eu falei para ele, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Você vai ter a mesma experiência com muita gente. A última vez que eu falei com ele, ele falou, pastor, já tem 5 que eu abracei na hora que eles fizeram a mesma oração que eu. E eles tiveram a mesma experiência que eu nos últimos anos. Mas Deus usou esse episódio para me fazer pensar no quê? Que a visão que eu e você temos de família
ela inevitavelmente vai afetar a visão que nós temos de Deus. Eu sempre preguei fé no meu ministério. Então, esse ano eu vou completar 32 anos só de pastorado, mas estou pregando há mais tempo do que isso. Sempre preguei fé. E eu percebia que às vezes você está pregando fé e muita gente está lá empolgada contigo, está te acompanhando. Eu sou daqueles que o pregador está falando de fé, eu estou assim, eu vou voar, eu vou... Mas tem gente que ele não vem com você de jeito nenhum. Eu apelidei esse grupo de incrédulos crônicos. Você está lá dizendo, Deus disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. O povo diz, aleluia. Te olhando com a cara aí, e daí? Eu comecei a perceber ao longo do tempo por estatística. Todos os incrédulos crônicos que eu pastoreei, sem exceção, eles viveram experiência de abandono dos pais. E eles não conseguem transportar a visão de um Pai Celeste fazendo promessa, eu vou cuidar de você, e confiar nisso. Porque muitas vezes o que nós não percebemos é que a visão de família que desenvolvemos, ela vai afetar a visão que nós temos de Deus. Aquele dia em janeiro de 2005, o Senhor me disse, eu não quero que você pregue só restauração familiar. A partir de hoje, eu quero que você promova a restauração da visão familiar. Falei para Deus, não estou entendendo a diferença. O Senhor disse, a restauração familiar é muito limitada à experiência de cada um. Eu falei, mas há casos que não pode mais ter restauração. Eu falei, Deus, não fala isso, o Senhor é todo poderoso. O Senhor diz, há casos que não pode. A pessoa teve problema sério com o pai e com a mãe, que já morreram. Ele pode perdoar, pode viver cura. O relacionamento vai voltar? Não, acabou. A pessoa se converte no terceiro, quarto, quinto casamento. Tem como sair restaurando tudo? Impossível. Então, há coisas, quando você olha na perspectiva familiar, que se diz, não dá para restaurar. Mas mesmo que não dê para restaurar a família, ou aquele aspecto da vida familiar, se a visão familiar for restaurada, no mínimo a pessoa vai evitar os danos que isso traz na lente com a qual ela passa a olhar para Deus. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, eu fico ouvindo o senhor contar as experiências de fé dos seus filhos, de resposta de oração. Ele falou, na boa, acho que esses meninos nasceram com o dom da fé. E eu falei, não é nada disso. Ele falou, como não? Eu falei, primeiro, eles cresceram num ambiente onde eles assistiram Deus fazer muita coisa. Mas segundo, eles cresceram num ambiente. O versículo da Bíblia que meus filhos mais me ouviram falar enquanto cresciam, não foi nem João 3,16. O versículo que eles mais me ouviram repetir na vida é o que jura, e mesmo com dano seu não muda. Falou, está falado, não se volta atrás. Então eles sabiam, qualquer promessa que o pai fez, não tem chance de ser quebrada, vai ser cumprida. Quem cresce num ambiente de um pai terreno limitado cumprindo, vai ter dificuldade de confiar nas promessas de Deus? Não. Agora, filhos que crescem num ambiente onde nenhuma promessa é levada a sério, eles não conseguem transportar um nível de confiança absoluta para o Pai Celestial. E nós começamos a entender, a maioria de nós cresceu em estruturas familiares um tanto quanto bagunçadas. Mas mesmo aqueles que testemunhou crescido nos melhores ambientes. Gente, não existe família perfeita. E as nossas maiores dores, elas acontecem onde? Já parou para pensar nisso? Eu sempre digo que a decepção é proporcional à expectativa. Eu, quando era criança, olhava para meus pais e achava que eles tinham superpoderes, que eram super-heróis. Até chegar à adolescência. Aí você descobre que se são heróis, você já descobriu as criptonitas todas. Meus filhos me olhavam da mesma forma. Eu tinha uma mania de brincar com eles quando mudamos para Curitiba. Quando parava na frente do semáforo, eu dizia, olha o nível de autoridade do papai. Eu vou contar até 3. Quando eu der a voz de comando, a luz vermelha apaga, a luz acende. Sério, pai? Fica olhando. Um pouco eu dizia 3, 2, 1. Às vezes era 1, 2, 3. Verde. Acendia e dizia, uau! Gente, eu virei refém, porque eu parava e dizia, pai, se o senhor não falar, não vai abrir. É mesmo, verde, às vezes já estava atrasado. E aquilo que era para ser uma brincadeira, uma diversão no momento, me trouxe um problema, porque eu comecei agora a ter que fazer aquilo até quando eu não tinha vontade. Há um dia eu estava com a cabeça cheia, pensando um monte de problema para resolver. Parei na frente do farol, pai, o senhor não vai falar o quê? A luz, nós não vamos sair daqui nunca. Verde, aí abriu, nós saímos. Eu voltei para meus problemas. Um deles, imagino, foi Israel, que era mais velho. Pai, como é que o senhor consegue? Consegue o quê? Abrir o farol. Papai não abre nada. Papai fica olhando para o outro farol. Não fecha aquele. Eu sei que vai... A hora que eu vi, eu tinha entregado o ouro assim, mas de bandeja. Gente, eu nunca vou esquecer a cara de decepção dos dois. E eu não lembro se foi o Israel que falou isso ou a Alice, que era mais dramática, mais nova.
Quer dizer que você não tem superpoderes? Não, eu nunca tive. Eu mesmo me lembrei, quando era garoto, um dia na igreja cantava muito uma canção, um hino que dizia chuvas de bênção. Eu, criança, penso tudo literal. Eu falei para o meu irmão mais velho do lado, o que é chuva de bênção? Ele falou, nunca viu? Eu falei, não, só conheço a chuva de água. A chuva de água, ela vem do céu e molha a terra, não é? Eu falei, é. Ele falou, a chuva de bênção, ela sai do chão e molha o céu. Gente, eu passei anos procurando essa chuva. Até crescer e entender que fui trollado. Você não consegue entender o nível de decepção. Meu irmão fala até hoje, cara, você não vai virar essa parte, você joga isso na minha cara até hoje. Você conta experiência em público, você me expõe. Eu falei, cara, você está perdoado, você só vai lidar com as consequências de ter trollado quem vai te entregar para o mundo. Né? Mas assim, a gente tem isso. E por que normalmente quando os filhos vão para a adolescência começa uma crise enorme? Porque eles começam a descobrir que papai e mamãe não têm superpoderes e que não são tudo aquilo que eles achavam que é. Normalmente no seio familiar nós vamos viver as maiores dores. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Se entrasse um doido por uma dessas portas agora, xingasse a gente tudo quanto é nome feio, a gente teria reações diversas aqui. Sempre tem aquele crente mais espiritual que chega a dizer, está amarrado em nome de Jesus. Sempre tem aqueles mais práticos, normalmente os maiores, os mais fortes, que iam se dispor a levantar e colocar o camarada para fora. Mas sempre tem aquele tipo de gente que não importa o que acontece, ele ri. Eu já vi gente assim, em situação trágica, enterro, eles riem. E com certeza é até aqueles que estão dando risada, mesmo de nervoso e assustado. O que eu duvido que aconteceria era alguém começar a chorar e dizer, machuca muito o que você está falando. Porque o que um estranho diz, não tem o poder de te machucar. Mas quando alguém que você ama, que você se importa, fala coisas menos ofensivas do que aquela, o estrago é bem maior, é ou não é? Gente, isso está na Bíblia. Salmo 55. Se fosse o estranho, eu entenderia. Se fosse o inimigo dele, eu me esconderia. Mas tu, meu amigo, nós íamos juntos em alegre procissão à casa de Deus. Basicamente, do estranho eu entendo. Do inimigo eu me esquivo, eu me defendo, eu me escondo. Mas de você, meu amigo, não esperava. Normalmente, a decepção é proporcional à expectativa. Então, muitas dores com as quais nós crescemos, elas normalmente se originam no ambiente familiar. Mas algo que eu também comecei a entender é que Deus, Ele faz questão de preencher nossas lacunas familiares. E lacunas não são fruto só de problemas, gente. Eu converso com um monte de gente que cresceu como filho único. Ele sente falta do irmão que ele nunca teve. Você pensa, quem teve e perdeu, dá para entender a forma, mas quem nunca teve tem falta. E é difícil entender ou explicar isso. Então, não precisa ser necessariamente um cenário de falharam terrivelmente. Mas eu comecei a perceber cenas como no Salmo 68:5. Deus se revela como o pai dos órfãos. Ele está dizendo, você é órfão que não teve pai. Eu quero ser seu pai, eu quero preencher esse lugar. Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Os pais são os últimos que desistem. Comecei meu ministério adolescente pregando em presídio. Tinha hora que a gente estava em presídio de segurança máxima. Aquelas pessoas que, aos olhos da sociedade, verdadeiros monstros, homicídio atrás de homicídio nas costas. A mãe ia visitar e dizia, meu bebê. Eu pensava, fala sério. Como é que a mãe ainda consegue olhar para a pessoa dessa forma? Os pais são os últimos a desistir. Mas ele está dizendo, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O que ele está dizendo? Diferente das famílias terrenas, que são falhas, na família celestial, não só não há falhas, como há um Deus que preenche lacunas familiares. O entendimento dessas coisas começou a me afetar profundamente. Como? Eu comecei a entender que o tipo de marido e de pai que eu fosse iria afetar a lente com a qual meus filhos iriam olhar para Deus. Antigamente eu queria ser bom marido e bom pai só pela realização familiar. Mas de repente eu começo a pensar, não, é maior do que isso. A maneira como meus filhos vão ver, enxergar e viver Deus depende do tipo de lente que eu vou colocar nos olhos deles. Então tem que ter integridade, tem que ter coerência, eu tenho que viver de maneira que eu possa facilitar cada um desses dois a enxergar quem Deus é
Isso trouxe uma responsabilidade sobre a maneira de viver família que eu não consigo te explicar. Mas não era assustadora, porque era algo que eu entendia, que Deus não bota como um peso diante de nós, mas como um recurso, como um alvo a ser alcançado com recursos dele. Quem está entendendo, diga-me? Eu descobri que nós vamos ter que viver muita cura se queremos consertar a visão familiar. Eu descobri ao longo do tempo que aqueles que vêm de família, que eram tudo os barraqueiros, tem gente que a gente diz que são que nem os vikings. Enquanto estão em paz, estão guerreando entre si, mas quando acham inimigo em comum, eles se unem para lutar contra os outros. A gente via a mesma coisa na igreja. E de vez em quando a gente brincava, esse é do espírito do viking. É o barraqueiro, vai fazer confusão, a menos que a gente ache um inimigo maior para ele se unir conosco. Mas normalmente eles cresceram em modelos de família que eram assim. E reproduziam inconscientemente na família da fé aquilo que tiveram ou aquilo que não tiveram. E muitas vezes, essa capacidade de ter uma visão alterada, quando você começa a enxergar o modelo de Deus, e Deus não só preenche o que você não teve, mas te ajuda a construir uma visão de família diferente só da sua história, vão nos permitir poder implementar e estabelecer algo que eu tenho um amigo que ele gosta de dizer assim: meu desejo é que seu casamento e família seja um pedaço do céu, não a filial do inferno. Porque pensa no ambiente potencial para confusão é quando a gente tem liberdade de convívio. Qualquer relacionamento. Até amigos que decidem morar juntos, dividir um apartamento por economia, vão ter conflito. Mas Deus tem um plano e um propósito para a minha e a sua família. Que é qual? É que a família seja uma lente através da qual a nossa revelação de Deus seja melhorada e não atrapalhada. Por que você acha que o diabo luta tanto contra a família? Alguns crentes, eu acho que eles acreditam que eles são o centro do mundo e que o diabo existe só para perturbar ele. Como se ele fosse o centro. Eu quero dizer, você não é o centro. Quando o diabo ataca a sua família e as outras famílias, o que ele quer não é roubar sua paz, sua alegria e realização. O que ele quer é destruir a visão correta que você poderia ter de Deus e que afetaria profundamente a sua intimidade e relacionamento com ele. Gente, qual é o maior evento no calendário de Deus que nós estamos aguardando acontecer? Alguém se arrisca? É um casamento. A vinda de Jesus para a igreja é apresentada como um casamento. E a Bíblia diz em Efésios 5 que Deus está preparando uma igreja sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa repreensível, mas santa. Quando você olha para o padrão que Deus estabeleceu, é um padrão de santidade para a noiva que está esperando o regresso do noivo. Agora, como nós vamos entender a mensagem? Quando o referencial que Deus está tentando usar já foi comprometido em nós. Nós fizemos um inquérito nas nossas igrejas. 3 das igrejas que eu fundei e pastoreei. A variação era mínima. De 70% a 80% dos jovens que cresceram no Evangelho, não estou falando quem converte depois, porque não dá para esperar isso deles, mas daqueles que cresceram na igreja, expostos ao Evangelho desde cedo, de 70% a 80%, nas nossas igrejas, que a gente prega a família pra caramba. Fico tentando imaginar como pode ser fora. 70% a 80% não se casam virgens, mesmo com tudo que são ensinados. Não se guarda impureza até o dia do casamento. Agora, se o referencial de que há uma preparação para o casamento em pureza, na prática já foi comprometido, como nós vamos ajudar essa geração a entender o nível de santidade requerido para guardar a vinda do noivo? O que o diabo queria não era afetar só o seu casamento, era afetar a preparação de toda uma geração para a vinda do noivo. E se nós começarmos a olhar essas coisas na perspectiva do impacto espiritual, o assunto de família ganha uma outra importância, uma outra relevância e desdobramentos maiores do que nós imaginamos. Eu não sei para você, mas cada vez que eu falo desse assunto traz temor no meu coração. Até hoje, eu digo, Deus, hoje meus filhos estão crescidos, estão criados. A responsabilidade deles é reproduzir o que aprenderam. Mas eu ainda tenho algum papel e influência sobre o restante deles, mas também sobre essa nova geração de netos que está chegando. E a nossa família passou a viver em função de, mesmo quando nós encontramos famílias que não podem viver a restauração plena, porque tem áreas, como eu disse, talvez a dor seja com alguém que já morreu, não tem como reverter isso.
Mas nós podemos viver perdão, nós podemos viver cura, restauração e podemos viver uma mudança de visão. Esse dia, mais de 30 anos atrás, o Senhor me disse, não pregue casamento só para quem quer casar. Não ensine criação de filhos só para quem quer ter filhos. O Senhor me diz, todos têm que saber tudo o que minha palavra diz sobre família, para que, no mínimo, tenha o referencial de relacionamento com a família de Deus. E a minha oração é que a sua visão também mude, consequentemente, sua conduta, e você não só tenha algo melhor dentro da sua casa, mas que isso se reproduz numa vida com Deus também diferenciada. Perguntei para o Guilherme quanto tempo eu tinha, ele falou, pastor, o senhor fica à vontade, quando der 10 horas o povo vai embora, mas o senhor fica à vontade. Eles não foram embora nos primeiros 6 minutos. Eu estou brincando, ele não falou isso. O recado está dado. Eu queria que vocês ficassem em pé, que a gente pudesse orar. Pode descontar 6 minutos da Kelly amanhã, porque nós somos uma só carne. É justo que ela receba essa punição. Pai, nós somos gratos pela instrução e orientação da Tua palavra. E nós a recebemos com temor. Suplicando, abre os nossos olhos, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, nossos olhos espirituais. Para que possamos sair desse lugar não apenas com informação para ser digerida ou processada. Nós oramos por percepção e discernimento espiritual. Nós oramos por uma capacidade de entendimento maior, mais profundo, maduro do que a família aos olhos do Senhor. E nós queremos ser encontrados cooperando com o Senhor e não lutando contra aquilo que é um propósito tão profundo da Tua parte. Ajuda-nos a entender melhor a família e viver de acordo com o Teu plano. Precisaremos não só do entendimento que Tua palavra diz, mas precisaremos de toda a cura que só a Tua palavra pode produzir. Como está escrito, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós oramos pela restauração da visão familiar. Nós oramos pelo preenchimento dessas lacunas familiares. Nós oramos que o Teu Espírito haja de uma forma profunda e poderosa na vida de cada um. Nós fizemos aqui aplicações genéricas, generalizadas, mas só o Senhor pode trazer aplicação personalizada dentro de cada um, e nós oramos por isso. Toca as nossas vidas hoje. Que a Tua graça seja derramada sobre nós. Que o Teu Espírito Consolador possa nos tocar com cura, como o Senhor tocou Ciro naquele culto e no dia daquele abraço. Nós recorremos a Ti. Nós confiamos em Ti. Nós dependemos do Senhor, do Teu toque. E oramos que esse seja um ambiente marcado pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Continue em cada um de nós aquilo que o Senhor começou aqui agora. Quando voltarmos às nossas casas, e nenhum de nós te trate como uma torneira a ser fechada ou um interruptor de uma lâmpada a ser desligado. Que haja receptividade ao Teu toque, ao Teu trato, à Tua fala, à Tua ministração nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Fala com Deus nessa hora, coloca a sua vida diante do Senhor. Talvez o Espírito Santo possa estar incomodando alguns a se arrependerem de certas condutas dentro da sua família, ou até mesmo em relação ao tempo em que você não conhecia o Senhor. Talvez o Senhor possa estar constrangendo alguns de nós a clamar por cura, restauração, a buscar sabedoria. Se tem algo que Deus não nos nega, é sabedoria. Está lá em Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Sabedoria para viver as nossas famílias. Ainda que sigamos sendo imperfeitos,
Com a orientação do céu e a sabedoria do alto, nós podemos errar bem menos, acertar muito mais, consertar muita coisa. Coloque diante de Deus sua casa. Aqueles que estão como solteiros, orando por um casamento, olhe pelo futuro da sua família. Eu orava pelo meu casamento, pelos meus filhos desde a adolescência, dizendo: Deus, em algum momento isso vai acontecer. Eu vou precisar muito da sua ajuda, da sua liderança, da sabedoria do alto, do entendimento divino. Talvez nesse momento você esteja precisando de um milagre de restauração familiar. O relacionamento com os pais, com filhos, entre cônjuges. Essa é a hora de clamar ao Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Enquanto os músicos ministram, eu vou pedir que a princípio você não cante, mesmo se reconhecer a melodia. Vou pedir que você ore. Ore um pouco mais. Se expondo ao Senhor, deixando que Ele vá um pouquinho mais fundo aí dentro de você. Faça isso em nome de Jesus.